Durante anos disseram que dinheiro só vem com esforço, suor e sacrifício. Mentira! O que ninguém te contou é que a chave da riqueza não tá lá fora. Tá naquilo que você fala, sente e acredita agora. E tem mais. Se você escutar com atenção o que eu vou dizer neste vídeo, ainda hoje, algo na sua vida financeira vai se mover. E não importa se você tá no fundo do poço ou só cansado de ver o dinheiro escorregar entre os dedos. O que vai ser revelado aqui pode parecer estranho no início, mas tem transformado a vida de milhares de pessoas silenciosamente. Se você já tentou de tudo e nada funcionou, essa pode ser a última vez que você vai se sentir preso. Mas só se ficar até o final. Sempre soube que havia algo sagrado na maneira como as palavras vibram no ar. Quando comecei a prestar atenção ao que eu dizia sobre dinheiro, percebi que carregava uma tempestade de crenças que nem eram minhas. Cresci ouvindo frases como "não temos dinheiro para isso" ou "dinheiro não dá em árvore". E por anos, repeti tudo isso como se fosse verdade absoluta. Mas um dia, percebi que cada vez que eu falava mal do dinheiro, era como se eu o estivesse afastando de mim com as próprias mãos. As palavras que saíam da minha boca criavam minha realidade, como sementes lançadas em um solo fértil. Quanto mais eu dizia que era difícil pagar as contas, mais elas aumentavam. Era como um eco do que eu afirmava todos os dias. Foi então que decidi experimentar algo diferente. Comecei a dizer, mesmo sem acreditar totalmente no começo: eu amo dinheiro e ele me ama. Dinheiro flui para mim com facilidade. No início soava estranho, até bobo. Mas eu insisti, como quem rega uma flor sem saber se ela vai florescer. E floresceu. As oportunidades começaram a surgir de lugares inesperados. Não era mágica, era vibração. A palavra falada tinha um tipo de poder que tocava o universo, como se ele respondesse à minha nova frequência. Toda vez que eu afirmava algo positivo sobre prosperidade, uma porta se entreabria. Algumas demoravam para se abrir por completo, mas uma vez abertas, nunca mais se fecharam. E foi aí que me dei conta. Se a palavra falada tem esse tipo de impacto invisível, então a minha voz era meu instrumento de criação. E quando entendi isso, comecei a observar também o que acontecia com o som da minha própria voz quando ela vibrava com emoção. Houve um tempo em que eu repetia afirmações apenas com a mente, esperando que elas funcionassem. Mas foi quando comecei a dizê-las, em voz alta, com emoção real, que tudo mudou. A vibração da voz tem um alcance que os pensamentos silenciosos não conseguem alcançar. É como se o universo escutasse melhor quando a energia do som carrega a intenção com força. A voz não é só som, ela é um campo magnético. Quando digo, eu sou abundante com convicção, não é só o ar que se move. É a realidade ao meu redor que começa a se moldar de forma diferente. Como se as palavras criassem ondas, e essas ondas fossem capazes de reorganizar a energia do ambiente, da mente, das emoções e até do corpo. Aprendi a prestar atenção ao tom, à emoção e até ao ritmo com que eu falava. Não era sobre repetir. Como um robô, era sobre me entregar à afirmação como se já fosse verdade. Quando eu dizia, o dinheiro vem até mim com facilidade, eu sorria. Sentia gratidão como se já estivesse recebendo. E isso fazia toda a diferença. O sentimento por trás da voz era o segredo. Lembro de uma manhã em que repeti minhas afirmações com tanto entusiasmo que, algumas horas depois, recebi uma ligação inesperada. Uma proposta que eu esperava havia meses finalmente se concretizou. Não foi coincidência. A energia da minha voz tinha ativado algo que estava adormecido. Ela não só falou com o universo, como gritou com amor. Desde então, passei a tratar minha voz como um instrumento sagrado. Não uso mais para reclamar. Uso para criar,
para chamar o que desejo, para dissolver o medo. E quando percebi o poder dessa frequência, comecei a escolher com ainda mais cuidado as palavras que eu repetia todos os dias. Durante anos, procurei uma chave. Algo simples, mas poderoso, que pudesse mudar meu estado interno em segundos. E encontrei uma frase. Não era uma fórmula mágica. Era um lembrete profundo do que eu realmente sou. Eu mereço prosperar. Eu me abro para receber. Quando pronunciei essas palavras com o coração, algo se moveu dentro de mim. Era como se todas as portas trancadas começassem a ranger lentamente. Usei essa frase nos momentos de dúvida. Quando o medo apertava, quando as contas empilhavam, quando o silêncio da escassez parecia alto demais. E ali, no meio do caos, eu repetia: eu mereço prosperar. Eu me abro para receber. Não era só uma declaração. Era uma convocação. Uma ordem doce, porém firme, ao universo e a mim mesma. Com o tempo, essa frase deixou de ser só som e passou a ser identidade. Comecei a me mover diferente, a tomar decisões com mais confiança. Recusei migalhas. Comecei a dizer não para aquilo que não vibrava com a minha nova frequência. E, curiosamente, o universo dizia sim com mais intensidade. Mais convites, mais vendas, mais caminhos abertos. Vi outras pessoas usarem essa mesma frase com resultados incríveis. Gente comum, como eu. Uma mulher que vendia doces em casa, depois que começou a repetir essa frase antes de dormir, foi convidada para fornecer para uma rede de cafés. Um rapaz endividado usou a mesma frase toda manhã e recebeu uma proposta inesperada para um novo emprego. E quanto mais eu via esses milagres cotidianos, mais eu tinha certeza. Existe uma frase que nos reconecta com o fluxo da abundância. Uma chave vibracional. E quando ela é dita com verdade, com entrega, com fé, ela começa a empurrar todas as peças do universo para um novo alinhamento. E talvez o mais interessante é que a mente humana tem um vício curioso. Adiar. Sempre. Há uma desculpa para começar amanhã. Mas descobri que o único tempo onde a manifestação realmente acontece é o agora. Hoje carrega uma força vibracional que não se repete. Cada manhã traz uma nova chance, uma nova janela energética. E quando compreendi isso, parei de esperar a segunda-feira perfeita para começar a mudar. Existe uma energia fresca no hoje, que desperta as células, sacode as crenças antigas e reativa a coragem. Quando a gente decide que é hoje que tudo muda, o universo também decide junto. É como se ele dissesse: enfim, você está pronto. E começa a mover as engrenagens, invisíveis que estavam paradas há anos. Comecei a tratar cada dia como se fosse uma cerimônia. Acordava, respirava fundo e dizia: hoje eu manifesto riqueza. Hoje eu recebo. Não importava se era feriado, chuva ou se eu estava cansada. O simples fato de declarar que o dia tinha poder fazia com que ele realmente tivesse. Como se o universo respeitasse a firmeza do meu posicionamento. Vi mudanças acontecerem em horas. Um boleto que parecia impossível, pago do nada. Uma venda inesperada. Um amigo antigo oferecendo ajuda. Não por acaso, mas porque eu disse: hoje é o dia. Quando se assume essa postura, tudo começa a girar mais rápido. A vida deixa de ser uma espera e passa a ser um fluxo ativo. E foi exatamente nesse estado que percebi que o agora é mais poderoso que qualquer promessa de futuro. Porque é só quando se diz hoje que a energia da criação se ativa de verdade. E isso se torna ainda mais evidente quando começamos a identificar o que nos impede de fazer esse hoje acontecer. Durante muito tempo, eu acreditava
que minha falta de dinheiro era apenas resultado de decisões ruins ou oportunidades escassas. Mas a verdade apareceu quando parei e olhei para dentro. O bloqueio não estava no mundo, estava em mim. Havia culpa, medo e vergonha guardados em camadas profundas da minha história. E enquanto esses sentimentos estivessem ali, o dinheiro não encontraria espaço para entrar. A primeira lembrança que veio foi de quando, ainda pequena, ouvi alguém dizer que gente rica era gananciosa. Aquelas palavras grudaram em mim como uma maldição silenciosa. Cresci com medo de ter dinheiro e ser rejeitada, de ser julgada, de ser menos espiritual. Cada vez que o dinheiro se aproximava, inconscientemente eu o afastava. Achava que não era seguro. E não era só comigo. Conheci pessoas brilhantes, generosas, com talentos incríveis, mas que não prosperavam. Sempre que investigávamos mais fundo, lá estavam eles. Traumas, crenças herdadas, promessas inconscientes de lealdade à escassez. O dinheiro era o sintoma. A causa era emocional. Uma ferida que precisava ser vista, sentida, acolhida. Foi libertador quando entendi que o dinheiro não me rejeitava. Eu é que tinha trancado a porta. E o motivo era simples. A criança ferida. Dentro de mim achava que era errado receber. Por isso comecei a trabalhar o perdão. Perdoei meus pais por não saberem lidar com dinheiro. Perdoei a mim mesma por ter me sabotado tantas vezes. E aos poucos, fui destrancando o fluxo. A cada emoção curada, um novo espaço se abria. E foi nesse espaço limpo, leve, renovado, que a energia da abundância começou a circular. Mas, para que esse movimento acontecesse de verdade, precisei aprender a soltar o peso. E foi aí que descobri uma prática simples e imediata, que mudou completamente minha relação com o dinheiro. Aprendi que a resistência ao dinheiro não é algo que se dissolve apenas com pensamento positivo. Ela vive no corpo, escondida em tensões, suspiros presos, pequenas contrações invisíveis. E quando percebi isso, comecei a usar o meu próprio corpo como radar. Se eu pensava em dinheiro e sentia um aperto, um frio na barriga ou uma rigidez nos ombros, eu sabia. Ali havia resistência. Comecei então por algo simples. Respiração. Toda vez que falava dinheiro, eu inspirava profundo e soltava o ar lentamente, como se estivesse limpando os bloqueios com o próprio sopro. Dizia: eu libero agora toda resistência ao dinheiro. E soltava o ar com intenção, como se estivesse expulsando séculos de medo que não me pertenciam mais. Em poucos minutos, meu corpo reagia. Mais leve, mais relaxado. Depois, incluí movimentos. Tocava o peito com a palma da mão e repetia: está seguro receber. Às vezes dançava, às vezes chorava. Não importava. O que importava era sentir. Sentir e liberar. A resistência começava a se dissolver como gelo ao sol. O dinheiro, aos poucos, parava de ser um vilão e virava um visitante bem-vindo. Uma vez fiz isso antes de uma reunião importante. Estava nervosa, sentindo que não merecia cobrar o valor que eu queria. Fiz o exercício por 5 minutos, sozinha no banheiro. Quando voltei, minha postura era outra. Negociei com firmeza e não só fechei o contrato, fechei no valor exato que eu precisava naquele mês. Aquilo me confirmou. O que muda não é o mundo lá fora, é a frequência que você emana. E quanto mais eu praticava, mais fácil se tornava. A resistência, antes constante, virou exceção. E foi nesse estado de abertura, de fluidez, que comecei a perceber que o dinheiro vinha mais rápido quando minha energia vibrava em uma frequência específica. Sempre que me perguntam qual é a frequência certa para atrair dinheiro, eu sorrio, porque a resposta não está num número, numa nota musical ou num mantra secreto.
A frequência que atrai dinheiro instantaneamente é a da gratidão antecipada. É sentir-se abundante antes mesmo de tocar o dinheiro. É vibrar como se ele já estivesse a caminho, mesmo quando tudo ao redor diz o contrário. Comecei a praticar isso como um jogo. Eu fechava os olhos e imaginava que minha conta bancária já estava cheia, que minhas mãos seguravam o dinheiro, que eu comprava presentes, ajudava pessoas, vivia em paz. E nesse estado de encenação interna, meu coração se aquecia. O sorriso vinha sozinho. Eu nem precisava forçar. Era real, mesmo sem ser visível ainda. Foi nesse estado que recebi os sinais mais rápidos. Às vezes um cliente novo, às vezes um desconto inesperado, às vezes um presente que me economizava dinheiro. O universo respondia, mas não por pena, por sintonia. Eu emitia a frequência de "já tenho" e ele devolvia na mesma vibração. Era como sintonizar uma estação de rádio. Quando acertava o ponto, o som vinha limpo. Percebi que essa frequência não se ativa por obrigação, mas por decisão. Eu escolhia todos os dias vibrar nessa energia. Colocava uma música que me deixava leve, dançava, acendia uma vela. Criava um ambiente onde a riqueza se sentisse convidada. E ela vinha, sempre vinha. Nunca da mesma forma, mas sempre no momento certo. E quanto mais eu mergulhava nessa vibração, mais clara ficava a conexão entre intenção e resultado. Foi aí que entendi que não bastava vibrar. Era preciso falar, declarar. E foi assim que nasceu um pequeno ritual verbal, simples e poderoso, que transformava a energia em manifestação. Nunca fui fã de fórmulas complicadas. O que realmente funciona costuma ser simples. Tão simples que a mente duvida. Mas a alma reconhece. E foi assim que criei um ritual verbal que faço até hoje, sempre que percebo qualquer sinal de escassez tentando se aproximar. Eu paro, respiro fundo e digo em voz alta com toda a minha presença: eu sou abundância em movimento. Tudo o que preciso vem até mim com facilidade. Não importa onde estou. No carro, na fila do mercado, antes de dormir. Digo a frase 3 vezes, como se estivesse reprogramando cada célula do meu corpo. E não digo já só com a boca. Digo com o coração. Coloco emoção em cada palavra, como se estivesse me declarando para a vida. Porque, de certa forma, é isso mesmo. Uma declaração de amor à abundância. Comecei a notar que sempre que fazia esse ritual, algo mudava. Uma leveza tomava conta de mim. A ansiedade recuava. A sensação de "não tenho" dava lugar a uma certeza serena de que tudo já estava vindo. E pouco depois, vinha. Um depósito esquecido. Uma ligação que abria caminhos. Uma ideia que virava dinheiro. Não era coincidência. Era alinhamento. Compartilhei esse ritual com amigos próximos. Um deles, em crise, repetiu essa frase todos os dias, durante uma semana. No 8º dia, conseguiu um contrato novo que mudou completamente sua situação. Outro gravou a si mesmo dizendo a frase e passou a ouvir no banho, antes de dormir, ao acordar. Disse que era como se cada vez fortalecesse mais a sua confiança interna. E quanto mais eu praticava, mais claro ficava que esse ritual não era só sobre dinheiro. Era sobre identidade. Era sobre lembrar quem eu sou. Uma criadora da minha realidade. E quando essa verdade ecoa com força, até o tempo responde. Às vezes, mais rápido do que se imagina. Então me diz, por quanto tempo mais você vai permitir que a escassez comande sua vida? Quanto custa continuar ignorando a força invisível que existe nas suas palavras, na sua energia e na sua decisão de mudar hoje? Tudo o que você precisa para virar o jogo já foi entregue. Agora só depende de você. Vai continuar repetindo os mesmos padrões
Ou vai usar esse conhecimento para transformar a sua realidade financeira de uma vez por todas? Se isso tocou você em algum ponto, deixa aqui nos comentários. Hoje é o meu dia. Só para eu saber que você está pronto. E se quiser continuar nesse caminho de despertar e prosperidade, se inscreve agora no canal e ativa o sininho. Tem muito mais vindo por aí. E a próxima chave pode ser justamente a que faltava para abrir todas as portas da sua vida.